Fala, Benfica. Fala, Benfica. A morte do Rubens Minelli, grande Rubens Minelli, que a gente conheceu. Fala um pouco sobre isso, Luiz Henrique. Primeiro uma tristeza muito grande, né, Silvio? A gente perceber assim que os ídolos, né, os grandes nomes da história do futebol brasileiro começam a desaparecer do cenário, né? Não haverá mais a possibilidade de conversar com essa pessoa, né? Imagina quanta coisa boa a gente tirava de cada conversa com ele. Nossa, no papo com o Minelli era uma coisa maravilhosa. É verdade. É aí que eu lembro, inclusive, de um dia, eu acho que a gente já falou sobre isso, em que o Grêmio estava jogando com o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Não foi bem no jogo, empatou e depois perdeu nos pênaltis, se não me engano. Campeonato de 89. E aí, quando terminou o jogo, eu fiz uma entrevista muito dura com o Rubens Minelli, porque a gente fazia entrevista sozinho. E depois tu viesse pela Guaíba, eu estava pela Gaúcha e também fez a tua entrevista com o Rubens Minelli muito dura. Eu voltei para casa de madrugada, já tinha que ir no Grêmio no dia seguinte, né? Tu tinha também, eu digo, amanhã o Minelli vai estar puto com a gente, vai estar muito bravo. E a gente encontrou, acima de tudo, um cidadão lá, né? É verdade, um cara que compreendia, é um cara que estava muito acima, assim, dessas coisas pequenas, né? Porque ele era uma figura muito superior mesmo, e também isso, né? Ele percebeu que não seria isso aí que iria abalar uma amizade. Acho que a palavra amizade até pode ser utilizada em relação o Minelli a ele, pode. Ele era um cara muito, muito afetuoso, né? E aí a gente conversava muito, aprendia muito. O Rubens Minelli foi realmente um revolucionário. Ele transformou o time do Inter, ele chegou em 74, no maior time do Brasil naquele momento e com uma ideia diferente do futebol, né? Aquela ideia do futebol total, marcação, com força e muita qualidade técnica em alguns jogadores. Uma vez eu vi um depoimento de um jornalista, lembra do programa do Bem Amigos, do Galvão Bueno? Era o Bodão. Sim. Não lembro o nome exato dele, que era repórter dos anos 70 e aí veio fazer a cobertura da decisão de Inter e Corinthians em 76. Aí, no sábado, eles foram assistir o treinamento do Internacional. Sim. Aí terminou o treinamento, o Bodão ligou para os seus amigos de São Paulo. Nem precisa o Corinthians ver. O que o Minelli, se o Minelli conseguir fazer no jogo, o que esse homem faz no treinamento. Ele era um encantador, né, nos seus métodos, né? Porque a gente via uma revolução na cultura do futebol gaúcho, né? Os métodos do Minelli. A gente via aproveitamento das categorias de base, que eram fantásticas no Internacional. Paulo Roberto Falcão, por exemplo, né? Jogava naquele time, e tinha o Carpegiani, que tinha passado lá quando chegou também em 70, chegou a passar pouco tempo na categoria de base, mas tinha o Caçapava, tinha o Escurinho, tinha vários jogadores. Aí, de repente, tu tem grandes jogadores já consagrados no meio destes. Então, a revolução foi surgindo ao natural. Tem uma história muito curiosa, Silvio, do Minelli, que aconteceu anos depois já da passagem dele. Estava aposentado, já estava perto, quem sabe, dos 90, morreu com 94, 95, né? Sim. Devia ter uns 85 mais ou menos. Eu telefonei um dia para entrevistá-lo no meu programa na Rádio Gaúcha, Domingo Sport Show, mas eu quero contar essa história depois que pedir que as pessoas se inscrevam aqui no canal. Pode ser. O que tu acha? Vamos lá. Pedir a inscrição das pessoas aqui no canal. A gente está com um tom um pouco mais contido hoje, porque realmente, né, o Minelli, a passagem dele é muito marcante, né? Mas enfim, pedido aí para que as pessoas se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem o like, né, compartilhem o link nos grupos de WhatsApp, né? Mas aí o Minelli essa história é fantástica. Eu acho que você não sabe dessa história. Qual é a primeira coisa que a gente pensa assim no Minelli, que muitas pessoas pensam? O Minelli introduziu no Internacional o estilo da seleção de Holanda, da Holanda de 74, né? Isso. Um dia o Minelli disse: eu não pensei nisso. Inventaram essa história. Isso nunca esteve na minha cabeça. Estranho isso, né? Porque parece que era exatamente não uma cópia, né? Mas era uma sequência daquilo que a Holanda Mas eu fazia. acho que aí tem a ver com a humildade do Minelli, porque de alguma forma passou, tanto que em 76 veio o Marinho Pérez do Barcelona com as ideias do Johan Cruyff, o técnico, e que se adaptaram perfeitamente. O Inter criou ali a ideia da linha do impedimento no futebol brasileiro. Então passa um pouco, acho assim, pela humildade do técnico Rubens Minelli. Eu lembro muito de 1985, quando o Minelli foi contratado pelo Grêmio.
E eu fui no aeroporto, pela Gaúcha, para receber o Rubens Minelli. Levei o Minelli lá para a Gaúcha. Teve até uma janta depois, aí todo mundo participando, conversando com o Minelli. E ali histórias magníficas iam sendo contadas pelo técnico, que depois voltou em 89 para o Grêmio. Isso depois de ter passado, nos anos de 74 a 76, 2 títulos brasileiros assim seguidos pelo Internacional. No momento assim que vários técnicos europeus, né, estão trabalhando no Brasil... Sim. Imagina o Minelli, né? Com a idade deles, tendo a possibilidade, né, de colocar suas ideias, que são basicamente ideias, concepções europeias de futebol, né? E acho que esses caras aí, o Abel Ferreira da vida, ficariam encantados com o Minelli. Ficariam encantados. Só para fechar, o Minelli foi tudo aquilo que a gente viu, um revolucionário como técnico, no grande time do Internacional, transformando no maior time do Brasil na época. Mas o Minelli, quando passou pelo Grêmio em 85, por exemplo, ele firmou o Valdo. E o Grêmio tinha no seu ataque Renato Portaluppi pela direita e Valdo pela esquerda. 2 dos maiores jogadores da história do Grêmio. Ali, naquele time montado pelo Rubens Minelli, que acabou sendo o campeão gaúcho. Exatamente. Futebol de alta técnica, né? Isso. Futebol de conceitos novos, táticos, futebol de muita força, né? Realmente um cara que mudou, né? Acho que ele mudou a história do futebol brasileiro, né? Perfeito, então. Nosso comercial, por favor, Luiz Henrique. KTO.com, onde a diversão acontece. Te cadastra lá na KTO. Utilize o cupom BENFICA. Garanta 20% de bônus no primeiro depósito. E foi a nossa homenagem ao técnico Rubens Minelli. É isso aí. Tchau, tchau.